O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 31 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre e tenha acesso a descontos exclusivos em planos Unimed para você e sua equipe. Cindy Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre a Bolívia, que está sob estado de emergência. Uma rota permitirá a exportação brasileira através de Porto da Guiana. O que foi e como terminou o Império Inca? Os preparos da Europa para uma guerra contra a Rússia. O futuro da guerra será desenhado com robôs. E o poderio chinês na Terra e no espaço. O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, promulgou nesta quarta-feira a revogação da lei que limitava os poderes do presidente da República para decretar estado de exceção. Medida que permite ao governo assumir poderes extraordinários e suspender parcialmente regras do Estado de Direito. A promulgação ocorreu poucas horas após a aprovação da medida pela Câmara dos Deputados boliviana. Os parlamentares revogaram o dispositivo em sessão online na noite de terça-feira, acompanhando decisão tomada pelo Senado no último domingo. A derrubada da legislação facilita o uso do estado de exceção por Rodrigo Paz como instrumento para tentar, pela força, conter os protestos e encerrar os bloqueios de rodovias que ocorrem há 3 semanas, em ao menos 50 pontos do país. As mobilizações reúnem camponeses, indígenas, professores, mineiros e diferentes movimentos sociais que exigem a renúncia do presidente. A Bolívia enfrenta a mais grave crise econômica dos últimos 40 anos, marcada por inflação alta, desabastecimento e tensão política crescente. Luísa Palermo, do canal Repórter Internacional, explica o porquê dos protestos. A Bolívia passa por uma crise cada vez mais tensa, com protestos, bloqueios e pedidos de renúncia de um governo que acabou de começar. O pano de fundo de tudo isso é uma grave crise econômica, a pior que o país enfrenta em décadas. O presidente de direita, Rodrigo Paz, foi eleito no fim de 2025 com a promessa de melhorar a situação do país depois de quase 20 anos de esquerda no poder. A expectativa era grande, mas a realidade está sendo bem diferente. Logo no primeiro mês, ele acabou com o subsídio à gasolina, que existia há 2 décadas no país.
Os preços dos combustíveis praticamente dobraram, a inflação disparou e o poder de compra dos bolivianos despencou. Com isso, os trabalhadores de transporte reagiram com uma greve. E não demorou muito para que outras medidas impopulares alimentassem a insatisfação com o governo. Uma reforma agrária que reclassificou pequenas propriedades rurais revoltou comunidades de camponeses e indígenas. Em 6 de maio, manifestantes começaram a bloquear as estradas de acesso a La Paz, onde fica a sede do governo. Desde então, a cidade está sitiada. Faltam alimentos, combustíveis e até suprimentos médicos. O descontentamento com as medidas do governo foram se expandindo por diversos setores e se transformando em movimento nacional, envolvendo sindicatos de trabalhadores, mineiros, professores, grupos rurais, além de movimentos ligados ao ex-presidente de esquerda Evo Morales. A principal exigência é que Paz reverta as medidas de austeridade e resolva a crise de custo de vida, mas muitos já pedem diretamente a sua renúncia. A situação ficou tão crítica que o presidente Lula anunciou no início dessa semana que o Brasil vai enviar uma ajuda humanitária ao país. Estados Unidos e Argentina também ofereceram apoio. O governo boliviano tentou reagir. Abriu corretores humanitários, fez mudanças de ministério, revogou a reforma agrária e o próprio Paz anunciou que vai cortar o seu salário pela metade. Quero informar que este presidente, junto com seus ministros, tomou a decisão, como parte do esforço e do compromisso com o país, de reduzir seu salário em 50%. Mas até agora, nada foi suficiente para acalmar os ânimos. Rodrigo Paz vem sendo pressionado por setores de direita e empresários a usar a força para desbloquear as rodovias. Os protestos têm provocado desabastecimento em várias regiões, gerando falta de combustíveis, alimentos e medicamentos nas cidades afetadas. Estão pressionando muito o governo, alegando que ele supostamente está se contendo demais na repressão, o que agora poderá ser deflagrado com a aprovação pelo Congresso. O Brasil vai transportar internamente alimentos entre as cidades bolivianas de Santa Cruz de la Sierra e La Paz. A operação é coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores, Desenvolvimento Agrário e Defesa, com o apoio da Força Aérea Brasileira, que cedeu um avião que partirá de Brasília com alimentos. A conclusão é de que a virada da esquerda para a direita na Bolívia foi muito abrupta, o que causou toda essa convulsão e a dificuldade para o presidente Rodrigo Paz seguir com um governo que venha a ser exitoso na Bolívia. A seguir... Uma rota permitirá a exportação brasileira através de Porto, na Guiana. Vai demorar um pouco de tempo ainda, mas está se abrindo para o Brasil a possibilidade de uma exportação dos seus produtos através da Guiana, o país que sofreu uma transformação nos últimos tempos com a descoberta de petróleo, o que está fazendo com que invista maciçamente em estradas, inclusive esta fundamental para o Brasil, que ligará Porto da Guiana à fronteira com o Brasil. Detalhes desse empreendimento que vai impulsionar em larga escala a exportação brasileira, especialmente para os mercados asiáticos, nos são dados pelo canal Urbana.
Uma estrada de terra vermelha corta a Guiana de ponta a ponta. 500 quilômetros de poeira na seca e de lama na chuva, atravessando savana e floresta fechada entre a capital Georgetown e a fronteira com o Brasil. Durante décadas, esse caminho era percorrido em até 15 horas por caminhoneiros que transportavam madeira, alimentos e combustível entre o interior e o litoral. Hoje, esse mesmo caminho está sendo transformado em uma das rodovias mais estratégicas do continente. E a soja do Brasil está no centro dessa transformação. Por décadas, a soja produzida no extremo norte do Brasil viajava mais de 4.000 quilômetros até Paranaguá, para só então partir rumo à Ásia. Agora, existe uma alternativa que encurta esse percurso de 3 semanas para menos de 48 horas. E ela passa por um país que até poucos anos era considerado um dos mais pobres do planeta e que, de uma hora para outra, virou um dos casos de crescimento econômico mais surpreendentes do século. Essa é a nova rota da soja. Você verá qual obra está acontecendo agora, o que ainda falta, como as exportações de Roraima para a Guiana cresceram mais de 2.000% em 6 anos e porque Roraima pode se tornar o ponto de exportação mais competitivo do Brasil inteiro. Para entender o que está sendo construído, é preciso saber o que levou o Brasil até ali. Nos anos 1980 e 1990, produtores rurais, vindos principalmente do sul do Brasil, migraram para Roraima em busca de novas terras. Chegaram a transformar o estado em um dos maiores produtores de arroz do país. Na primeira metade dos anos 2000, decisões judiciais ligadas à demarcação da terra indígena Raposo Serra do Sol forçaram a saída de parte desses agricultores das áreas que ocupavam. Alguns cruzaram a fronteira e encontraram do lado de lá exatamente o que perderam do lado de cá: terra disponível, governo receptivo e nenhuma burocracia. A Guiana, na época, era uma ex-colônia britânica independente desde 1966, com pouco mais de 800 mil habitantes, um território maior que o Reino Unido e uma economia que mal conseguia sustentar sua própria população. Na língua dos povos originários, Guiana significa terra de muitas águas. Por muito tempo, o país foi sinônimo de pobreza e isolamento. Em 2015, a americana ExxonMobil anunciou a descoberta de reservas gigantescas de petróleo na costa guianense. Em 10 anos, a economia do país cresceu 6 vezes, de 4,2 bilhões para 24 bilhões de dólares. Em 2023, o crescimento do PIB foi de 33% em um único ano. Com os royalties das petroleiras, o governo da Guiana criou um fundo soberano nos moldes da Noruega para financiar infraestrutura de longo prazo. E a primeira grande obra desse fundo é exatamente El Sendero, a rodovia que liga o interior do país ao Atlântico, passando pela fronteira com o Brasil. A lógica da rota é simples. Hoje, um caminhão carregado de soja sai de Roraima, desce centenas de quilômetros até Manaus, embarca em comboios fluviais, desce o rio Amazonas e chega ao oceano. Uma jornada de 8 dias, só até o ponto de embarque marítimo. Pela nova rota, a carga sai de Boa Vista, cruza a fronteira na cidade de Bonfim, atravessa a Guiana pela BR guianense e chega ao porto de Georgetown, 680 quilômetros no total. Dali até o Canal do Panamá, 4 dias de navio. O tempo total cai de semanas para 48 horas de caminhão, mais 4 dias de navegação. Isso coloca Roraima em uma posição que nenhum outro estado brasileiro ocupa, o mais próximo geograficamente do Canal do Panamá, a porta de entrada para os mercados asiáticos. E mais próximo geograficamente significa mais barato, mais rápido e mais competitivo do que qualquer concorrente do Centro-Oeste ou do Sul. O porto de Georgetown deu o primeiro passo concreto. A fase 1 de operações começou em fevereiro de 2026, com o calado de 9 metros e capacidade para receber navios do tipo Panamax, as embarcações que carregam até 60 mil toneladas por viagem. O porto é operado pela empresa Tristar e foi desenhado com função dupla: exportar grãos e carnes e importar fertilizantes, reduzindo o custo logístico em ambas as pontas da cadeia produtiva. Mas o porto está pronto, a estrada não. E é aqui que a obra começa de verdade. O primeiro e maior trecho em execução ativa hoje é o segmento de 121 quilômetros entre Linden e Mabura Rio.
uma das seções mais densas da rota, onde a floresta fecha o horizonte e o solo alterna entre savana e terreno úmido. Não é uma estrada improvisada de canteiro rural. É uma rodovia projetada para durar décadas e para integrar comunidades ao longo de todo o percurso. O segundo trecho relevante está nos lotes seguintes, ainda em fase de licitação. Outros segmentos da rota serão discutidos por construtoras internacionais e as empresas chinesas, que perderam a primeira concorrência para a Ayala brasileira, já sinalizaram interesse nos próximos lotes. O terceiro componente em construção simultânea é o porto de Palmira, no litoral norte da Guiana, perto da fronteira com o Suriname. Esse terminal complementa Georgetown e amplia o sistema portuário guianense para além da capital, criando alternativas de escoamento para toda a faixa norte da América do Sul, o que inclui potencialmente grãos do Pará e do Amazonas, navegando por essa mesma rota no futuro. O quarto elemento, e talvez o menos óbvio, é o que vai ser construído no sentido inverso. Quando a estrada estiver pronta, os fertilizantes que hoje chegam a Roraima por Manaus, vindos da Holanda e de Israel, vão poder entrar por Georgetown a um custo muito menor. O que ainda separa o canteiro da operação plena é uma conta com prazo apertado. São 4 trechos de rodovia e cerca de 50 pontes a serem concluídos até 2030, tudo isso num país que está construindo infraestrutura de larga escala pela primeira vez na história. O orçamento total é de quase $1 bilhão, 5,4 bilhões de reais na cotação atual, e o financiamento está garantido pelo Fundo Soberano do Petróleo. A Guiana também dirige pela esquerda, herança da colonização britânica, e essa diferença prática já está sendo incorporada nos treinamentos de transportadoras que operam na fronteira. Não é curiosidade, é um dado concreto de segurança que qualquer operação em larga escala precisa resolver antes de escalar o volume de caminhões no percurso. O que os produtores que já testaram a rota apostam, porém, é que a burocracia guianense anda em velocidade diferente da brasileira. O governo da Guiana recebeu delegações do agronegócio com o próprio ministro da Agricultura presente, ofereceu concessão de terras por até 50 anos, isenção de impostos e abertura irrestrita ao capital estrangeiro. As exportações de Roraima para a Guiana saíram de $1,6 milhão em 2018 para 36,4 milhões em 2024, crescimento de mais de 2.000% em 6 anos. Só no primeiro semestre de 2025, o volume já alcançou $21,7 milhões, com derivados de soja, carnes, milho e máquinas entre os principais produtos exportados. Isso com a estrada ainda de terra. Com 500 quilômetros de asfalto, essa curva não sobe, ela dispara. O impacto também vai além de Roraima. A rota abre acesso a mercados da América Central e do Caribe que o agronegócio brasileiro nunca conseguiu acessar com competitividade pelo Sul. E pode beneficiar produtores do Pará e do Mato Grosso que, com o corredor funcionando, ganham uma nova opção de escoamento pelo norte, diversificando o risco de depender de Paranaguá, Santos ou Miritituba. Uma empreiteira brasileira com maquinário pesado no meio da floresta guianense. 50 pontes a construir. Um porto Panamax recebendo os primeiros navios. Licitações em disputa com a China. E do lado de cá, 115 mil hectares de soja crescendo num estado que nunca teve saída logística à altura da sua produção. Como a Guiana está com muito dinheiro, sendo hoje a maior renda per capita da América Latina, espera-se que esses investimentos sejam maciços e que a estrada possa estar pronta no mais rápido tempo possível. A seguir, o que foi e como acabou o Império Inca?
dos impérios pré-colombianos que mais marcaram a história da América Latina é o dos Incas, hoje ainda presente especialmente em Machu Picchu, no Peru. Porém, a área de dominação daquele povo não se restringia a esta que hoje nós temos. Ela era muito ampla, vindo desde o Equador, Colômbia, indo até Argentina e Chile. Quem nos dá os detalhes a respeito dessa história é Júlia Grande, da BBC Brasil. O Império Inca foi o mais vasto das Américas antes da chegada dos colonizadores espanhóis e produziu lugares incríveis como este. Um estado multiétnico que chegou a ter entre 10 e 12 milhões de habitantes e se estendeu dos territórios onde hoje ficam Equador e Colômbia ao norte até Argentina e Chile ao sul. O Império Inca teve início em meados do século XV na região onde hoje ficam os Andes peruanos. Mas para entender melhor sua origem, precisamos voltar um pouco mais no tempo, mais especificamente até o século XII, quando a região era dominada principalmente pelos estados de Huari e Tiahuanaco. Com a decadência desses estados, surgiu, ao redor do ano 1200, o chamado Reino de Cusco. Vários relatos históricos citam Manco Cápac como o primeiro governante ou Sapa Inca e protagonista das lendas mais conhecidas sobre a origem dos Incas. Em duas dessas lendas, Manco Cápac é quem funda a cidade de Cusco, também escrita com Z, ou como era chamada na língua quechua, Cosco. Davi Carpio, historiador. A un proceso migratorio proveniente pues de la parte sur del Perú hacia la zona del Cusco y se vincula pues también con la búsqueda pues de tierras fértiles. Uma vez estabelecido o reino de Manco Cápac, os Sapa Incas que o sucederam se limitaram a consolidar o poder na cidade de Cusco e arredores. Mas muita coisa mudou com a chegada do nono Sapa Inca. É nesse período que especialistas avaliam que o Império Inca realmente começa, quando Pachacutec assumiu o poder em 1438. Ele ascendeu ao cargo de Sapa Inca depois de vencer a Batalha de Iauarpampa. É no governo de Pachacutec que o império se estendeu até o norte, onde hoje fica o Peru, e chegou até a região de Quito, no Equador. Para manter os extensos domínios incas interligados, Pachacutec fortaleceu o chamado Capacnhã, uma rede ampla de caminhos de mais de 30 mil quilômetros, iniciada pelo antigo estado Huari. Ele também criou a figura dos chasquis, que eram os mensageiros que percorriam essas longas distâncias. O quechua passou a ser o idioma oficial, embora outras línguas, como Puquina e Aymara, continuassem a ser faladas. Além disso, o pagamento de impostos passou a ser obrigatório. Pachacutec foi sucedido pelo filho, Tupac Yupanqui, que já tinha liderado conquistas durante o governo do pai. Com ele, os Incas chegaram até o rio Maule, no Chile, e avançaram rumo a noroeste, na área da atual Argentina. Durante essas expansões, a estratégia Inca era firmar alianças com os povos que ia encontrando pelo caminho. Mas nem sempre a via diplomática funcionava. Há registros de sangrentas guerras com grupos que se negavam a ser absorvidos pelo Império. Por último, o terceiro grande líder Inca foi Huayna Cápac, que conseguiu estabilizar o Império e expandi-lo ainda mais ao norte, na região do Golfo de Guayaquil. Essas informações que eu listei foram obtidas pelos historiadores por meio de pinturas, canções históricas e até pelos chamados quipus, um sistema de nós e cores que os incas usavam como escrita para registrar histórias e fazer contas. Mas como eles conseguiram manter unido um império tão grande? Todo este território estava organizado em 4 regiões ou suyus: Chinchai-Suyu, Quinti-Suyu, Anti-Suyu e Cuiá-Suyu. Essa divisão vinha desde a época do Reino de Cusco e era tão importante que os incas não chamavam seu império de Inca, mas sim de Tuantin-Suyu, que em quechua quer dizer as 4 regiões ou divisões. Mas a sociedade também era muito estruturada. A maioria da população se agrupava em aios. Um aio era um conjunto de famílias que descendiam de um antepassado em comum e compartilhavam um território. Nele, dividiam as tarefas agrícolas, pecuárias e de construção. Mas o trabalho nesses grupos não era unicamente em benefício próprio. As famílias tinham que pagar tributos ao Estado, cumprindo a obrigação imposta por Pachacutec. Também tinham que se revezar na construção de obras de infraestrutura para o Estado, um trabalho obrigatório que se chamava mita.
O Império Inca também era estruturado em classes sociais. Sob o Sapa Inca, que era o grande líder, existia a nobreza, que conquistava essa posição por sua ascendência ou por seus feitos. E dentro da classe operária, a maioria das pessoas pertencia ao grupo chamado Atunruna. E mais abaixo na hierarquia estavam os Mitmacunas, as pessoas encarregadas de colonizar novas regiões. Mais abaixo ainda estavam os Yanacunas, que eram principalmente servos do Sapa Inca. E por fim estavam os Pinacunas, basicamente prisioneiros de guerra. Além do trabalho, um elemento agregador do império era o culto. Os incas eram politeístas, mas o seu deus principal era o do sol, chamado Inti. E é por isso que o Sapa Inca era considerado o filho do sol. Mas então o que levou ao fim de um império tão organizado? Como eu falei antes, o último grande líder inca foi Huayna Capac. E digo o último porque depois da morte dele, em 1525, o império teve uma rápida decadência. O herdeiro seria seu filho, Ninan Cuyuti, mas ele morreu de varíola em 1527. Isso alimentou uma disputa de poder entre dois de seus filhos, o Huáscar e Atahualpa, o que culminou em uma guerra civil. O Huáscar tinha seu bastião no sul, incluindo Cusco. Já o norte do império apoiava Atahualpa. Por controlar a capital, o Huáscar foi nomeado Sapa Inca, mas seu governo foi curto e instável. A guerra de sucessão foi eventualmente vencida por Atahualpa, que ordenou a prisão e morte do seu irmão. O corpo foi lançado ao rio de Anamayo. A alegria de Atahualpa durou pouco. É que depois de vencer a guerra e seguir a Cajamarca para ser nomeado Sapa Inca, ele foi surpreendido. Os colonizadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, tinham chegado ali e capturaram Atahualpa em 16 de novembro de 1532. O líder chegou a oferecer aos espanhóis uma enorme quantia de ouro e metais preciosos em troca da própria liberdade. E até se batizou de Francisco de Atahualpa. Mesmo assim, foi executado em 26 de julho de 1533. Apesar da inferioridade numérica, os espanhóis tomaram o controle da região. Isso graças ao apoio dos povos que tinham sido subjugados pelo Império Inca. Davi Carpio, historiador. Los factores principales de la caída del Imperio Incaico es, por un lado, la alianza de los españoles o el apoyo que le dan a los españoles estos diversos grupos étnicos resentidos con el Imperio Incaico, que buscaban la oportunidad de librarse de ellos, y el contexto pues, de la guerra civil. Obviamente también hay factores secundarios, como el factor tecnológico, ¿no? Las armas, la experiencia pues, guerrera que tenían los españoles. Durante alguns anos, os espanhóis enfrentaram resistência vinda de vários grupos, como os chamados Incas de Vilcabamba, mas se impuseram plenamente em 1572. E assim acabou o Império Inca, embora maravilhas como Machu Picchu façam com que seu antigo esplendor seja admirado até hoje. E vale a pena visitar aquela cidade encravada em cima do morro, para admirar como os incas eram avançados em termos de engenharia. Pedra sobre pedra, com uma separação quase que imperceptível. Enfim, o Peru ainda guarda reminiscências importantes dessa história dos incas, não só em Machu Picchu, mas também em Cusco e na própria Lima. A seguir, os preparos da Europa para uma guerra contra a Rússia.
avanço da Rússia na Ucrânia e as declarações do governo Trump praticamente descartando um apoio mais efetivo à OTAN estão deixando os europeus imensamente preocupados e vendo a possibilidade de ter que partir para uma guerra. Neste ponto, o secretário da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, já declarou recentemente que a Alemanha está preparada para uma guerra com a Rússia para acontecer até 2029. Em função disso, os europeus estão se preparando. E quem nos dá os detalhes desses preparativos é a BBC Brasil. Alemães entre 17 e 45 anos foram surpreendidos recentemente. A nova lei do serviço militar alemão dizia que os homens nessa faixa etária precisariam avisar o governo caso quisessem passar mais de 3 meses no exterior. Críticas fizeram o governo voltar atrás e suspender a regra, por enquanto. Mas o clima de tensão no mundo, com a possibilidade de novas guerras nos próximos anos, tem levado países a reforçar e deixar de prontidão suas tropas militares. A própria Alemanha quer acrescentar mais 80 mil soldados ao exército até 2035. O grande impulso para esse plano foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e as ameaças de Vladimir Putin de ordenar uma ofensiva contra a Europa. General Carsten Brauer, chefe das Forças Armadas Alemãs. In 2029, there's a possibility for Russia to conduct a major war against a NATO country. Em 2029, existe a possibilidade de que a Rússia combata a Alemanha, uma grande guerra com um país da OTAN. E eu, como militar, preciso dizer, ok, precisamos estar preparados para isso. And I, as a military, have to say, okay, we have to be prepared for this. A França também se movimenta para expandir o seu exército. E os Estados Unidos, hoje em guerra com o Irã, querem tornar automático o alistamento de jovens. Eu sou Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu falo sobre como a obrigatoriedade do serviço militar voltou a ser debatida e a rondar a vida de jovens americanos e europeus. O rearmamento alemão tem um profundo simbolismo histórico, já que a derrota do nazismo e o fim da Segunda Guerra Mundial forçaram a desmilitarização do país, o que não significou a abolição do exército. No auge da Guerra Fria entre americanos e russos, a então Alemanha Ocidental ainda mantinha 500 mil de soldados, ainda que sempre sob supervisão dos Estados Unidos e da OTAN, a aliança militar formada por mais de 30 países da Europa e da América do Norte. Só que o fim da União Soviética no começo dos anos 1990 levou alemães e boa parte da Europa a reduzir bastante o tamanho do seu exército e o investimento em armamentos. Um episódio curioso ilustra essa fase. Durante um treinamento conjunto da OTAN em 2014, soldados alemães tiveram que usar cabos de vassoura pintados de preto porque não havia fuzis disponíveis. Mas o fortalecimento do exército russo em número de soldados e em armamentos a partir de meados da década passada acendeu um alerta. No começo da década passada, os gastos militares da Rússia representavam 3,4% do produto interno bruto do país. Em 2024, esse índice chegou a 7,1% do PIB. General Carsten Brauer, chefe das Forças Armadas Alemãs. So what we are facing is a threat from Russia. O que estamos vendo, o que estamos enfrentando, é uma ameaça da Rússia. Podemos ver claramente que a Rússia está reforçando suas forças armadas. Isto até um tamanho quase 2 vezes maior do que tinha antes da guerra com a Ucrânia. From what they had before the war against Ukraine. Outro motivo para essa preocupação são os constantes avisos do governo Donald Trump de que os Estados Unidos não vão mais garantir a segurança da Europa como no passado. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. That's why our message is so stark to our European allies. Now is the time to invest. É por isso que a nossa mensagem é tão clara aos nossos aliados europeus. Agora é a hora de investir porque vocês não vão poder achar que a presença da América será para sempre. Because you can't make an assumption that America's presence will last forever. Desde o episódio das vassouras em 2014, o orçamento militar alemão mais que dobrou. O país, conhecido pelo controle dos gastos públicos, relaxou nos últimos tempos as regras de endividamento para as compras da defesa. O chanceler Friedrich Merz disse que pretende fazer do exército alemão o mais forte da Europa. Apesar do histórico do que foi uma Alemanha altamente militarizada, o contexto atual no mundo
tem permitido esse rearmamento. Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV. Obviamente, pode gerar tensões entre vizinhos, por conta do passado militarista da Alemanha, depende do tipo de liderança que vai assumir o poder na Alemanha no futuro próximo e nos demais países da União Europeia. Mas, por hora, os países da União Europeia não têm outra alternativa senão confiar nessa busca por maior proteção própria, e isso passa, claro, pelo país economicamente mais forte. Reforçar as tropas alemãs com material humano também está nas prioridades. Para isso, o governo de Merz vem dando sinais de que quer tornar o serviço militar obrigatório, pelo menos convocando parte da população. Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha. Fähigkeit im Blick behalten. Und klar ist bei allem auch, o que está claro em tudo isto é que se o número de voluntários for insuficiente, não haverá como evitar uma nova convocação obrigatória. Wird es keinen Weg vorbei geben an einer verpflichtenden Heranziehung. Servir o exército na Alemanha ainda é opcional. O alistamento foi suspenso em 2011, durante o governo de Angela Merkel. A ideia na época era profissionalizar o exército, ou seja, focar nos jovens que querem fazer carreira nas Forças Armadas. Mas a nova configuração geopolítica levou a uma mudança significativa neste início de 2026. Uma lei exigindo que todos os homens alemães com 18 anos declarem se optam ou não pelo serviço militar. Além disso, a partir de 2027, será acrescentado no país um exame obrigatório de aptidão física a todos nessa faixa etária. Um outro item polêmico da lei tinha passado despercebido até ser destacado recentemente por um jornal alemão: a necessidade de alemães comunicarem o exército caso passassem mais de 3 meses fora do país. A revelação da exigência levou até a protestos no país. Luiz Heissen Mesmer, participante do protesto. Also ich finde es richtig beschissen, das ist eine weitere Einschränkung unserer Rechte. Eu acho isto um lixo total. Essa é mais uma restrição aos nossos direitos. Para nós está claro, a guerra sempre significa restrição dos nossos direitos, da nossa liberdade de movimento. Com a repercussão da medida, o ministro da Defesa foi a público para dizer que a autorização de viagem não vai ser mais exigida e que uma exceção ao cumprimento da lei vai ser publicada em breve. Mas o tema definitivamente entrou nas discussões da sociedade alemã e também está presente com força em outros países da Europa. Letônia e Croácia decidiram ir além do passo dado pela Alemanha e retomaram a obrigatoriedade de um período no exército a todos os jovens do sexo masculino. No primeiro caso, a ex-república soviética, que faz fronteira com a Rússia, tomou a decisão depois da invasão na Ucrânia. Lituânia e Estônia, vizinhas de Mar Báltico da Letônia, já tinham essa medida em vigor. Todos os 3 países, além da Croácia, são membros da OTAN. E a França, hoje o maior exército da Europa, com 200 mil militares e 47 mil reservistas, preferiu adotar uma abordagem que tenta estimular o alistamento. O presidente Emmanuel Macron introduziu um plano para recrutar 3 mil voluntários, entre homens e mulheres, para treinamento militar por um período de 10 meses. Cada recruta vai receber 800 euros por mês, o equivalente a R$ 4.700. O número de novos recrutas pode saltar desses 3 mil para 50 mil até 2035. Ao anunciar o novo serviço militar, Macron enfatizou o clima de ameaças que a Europa vive. Dans ce monde incertain, où la force prime sur le droit. Neste mundo incerto, onde a força prevalece sobre a lei e guerra, se conjuga no presente, nossa nação não tem direito ao medo, nem ao pânico, nem à falta de preparo. O medo, além de tudo, nunca evitou o perigo. La peur au demeurant n'évite jamais le danger. O serviço militar obrigatório foi abolido em 1997 pelo então presidente Jacques Chirac, também sob a ideia, como foi com os alemães, de focar na profissionalização das tropas. Com o objetivo de expandir o exército em tempos de tensão com a Rússia, o governo Macron vem investindo na mobilização da população jovem em torno da carreira militar. Mais entidades de estudantes e sindicatos franceses criticaram os custos do programa, dizendo que o dinheiro público poderia ser investido em serviços públicos de qualidade para a juventude do país. O programa vai custar para os cofres públicos franceses o equivalente a 11 bilhões e meio de reais no período entre 2026 e 2030. Mas, segundo algumas análises, o rearmamento e a militarização da Europa podem ter consequências ruins no futuro. Vinícius Rodrigues Vieira,
professor de Relações Internacionais da FGV. Uma população mais militarizada seria a antessala de um conflito maior, de um conflito propriamente dito, e não apenas um mecanismo de defesa. Porque, dependendo, do tipo de político que vier a liderar esses países onde passa a haver mais gastos militares e um alistamento militar obrigatório, nós podemos ter o risco de que haja mobilização dessas tropas. Inclusive, esse cenário, ao meu ver, não pode ser descartado, no longo prazo pelo menos, contra os próprios vizinhos dentro da Europa. Convenhamos que, mais uma vez, um conflito entre europeus seria algo catastrófico. Sempre é importante lembrar a Segunda Guerra Mundial. Porém, mesmo que isso não venha acontecer, paira no ar a ameaça da Rússia, a qual está aí muito presente com suas ações na Ucrânia, e uma determinação também muito grande de não parar por ali, de seguir adiante em direção à Europa Ocidental. A seguir, será a guerra do futuro travada através de robôs? As guerras têm se transformando, e o futuro da guerra está na Ucrânia, principalmente com as transformações que ali estão acontecendo, como o acentuado uso de drones, e o que está sendo aventado como o uso de robôs cada vez maiores nos combates. Robôs que estariam mudando a cara da guerra, segundo artigo escrito no The York Times por Andrew Kremer, o qual reproduzimos agora. Diz ele, enquanto o ministro da Defesa da Ucrânia, Mihailo Fedorov, de 35 anos, caminhava de tênis, de jeans e um casaco de lã, observando as exposições das mais recentes e excêntricas armas do país, ele parou para admirar um dispositivo gigantesco e desajeitado. Um drone com braços musculosos de fibra de carbono, que se estendiam por quase 2,5 metros para cada lado. Hélices do tamanho de foices e uma profusão de fios, antenas salientes e tiras de velcro. O drone substitui um obus de 155 milímetros, transportando projéteis até os alvos e lançadores. Vocês conseguem fazer um maior? Perguntou Fedorov aos desenvolvedores. Eles responderam que estavam trabalhando nisso. O futuro da guerra está sendo escrito na Ucrânia, e Fedorov, um entusiasta da tecnologia que está no cargo há 4 meses, é um dos seus autores. Assim como os aplicativos transformaram os serviços de táxi e entrega de comida, Fedorov acredita que a guerra está pronta para ser revolucionada. Isto, segundo ele, significa transferir o máximo possível do combate para as máquinas. O mundo precisa de segurança,
e somente armas autônomas podem garanti-la, disse Fedorov, em entrevista que concedeu a Kramer no Ministério da Defesa. Armas autônomas são as novas armas nucleares. Os países que as possuírem estarão protegidos. Embora robôs assassinos possam parecer uma perspectiva assustadora, algo saído de um filme de ficção científica distópico, a corrida por eles já começou no mundo todo. Na Ucrânia, o uso de inteligência artificial em armamentos ainda está em seus primórdios. Atualmente, ela é mais útil no recebimento de alvos, como ajudar um piloto de drone a identificar um tanque camuflado escondido em uma floresta. Mas a tecnologia está melhorando e Fedorov considera um pilar da adoção mais ampla de armas de nova geração pela Ucrânia, que tem mantido suas forças armadas em menor número na luta. Estas armas alimentam uma estratégia idealizada por Fedorov e endossada pelo presidente Volodymyr Zelensky para forçar a Rússia a um acordo. A estratégia prevê o uso de drones e outras armas avançadas para interceptar pelo menos 95% dos drones e mísseis russos, matar ou ferir mais soldados do que Moscou consegue recrutar e enfraquecer a economia russa, explodindo terminais de petróleo. Houve resistência dentro das Forças Armadas ucranianas contra o discurso futurista de Fedorov, o que levou ao que analistas descrevem como uma luta pelo poder entre ele e os generais. Alguns comandantes afirmam que a ideia de uma transição rápida para o combate não tripulado está desconectado da dura realidade das trincheiras. Fedorov parece determinado. Na entrevista, ele disse que realizava 1 de reuniões por dia, trabalhando de 10 a 12 horas como parte de sua missão de pressionar as Forças Armadas a adotarem tecnologia mais rapidamente. Seu interesse por tecnologia começou com os videogames, que jogava na adolescência, na cidade siderúrgica de Zaporizhia. Ele transformou seu hobby em uma carreira na área de tecnologia, abrindo uma empresa de publicidade digital antes mesmo de se formar na faculdade e tornando-se parceiro do Facebook na venda de anúncios segmentados na plataforma. Agora está à frente deste grande desafio que se estabelece para a Ucrânia: ser inovadora em matéria de tecnologia de guerra, com os robôs mudando a cara dos combates. A seguir, o poderio da China pela terra e pelo espaço. A ascensão da China
deixou de ser apenas uma projeção econômica para se transformar em uma realidade política, tecnológica e estratégica que desafia a antiga supremacia ocidental. Em poucas décadas, o país saiu da condição de fábrica de produtos baratos para ocupar posição central nas decisões globais, impondo sua presença em setores que vão da inteligência artificial à corrida espacial. Sob o comando de Xi Jinping, Pequim ampliou sua influência diplomática e passou a negociar de igual para igual com líderes como Donald Trump e Vladimir Putin. Os encontros recentes entre Xi, Trump e Putin demonstram que a China já não é apenas uma potência regional. Ela se tornou peça essencial do tabuleiro internacional. Em meio às tensões comerciais, guerras e disputas geopolíticas, Pequim consolidou uma estratégia baseada em crescimento industrial, domínio tecnológico e ampliação de mercados. A habilidade diplomática chinesa tornou-se um dos principais instrumentos de fortalecimento do país. Xi Jinping consolidou uma política externa pragmática, baseada em investimentos e acordos bilaterais. Os diálogos mantidos por Xi com Donald Trump revelam uma relação simultaneamente competitiva e necessária. Apesar da disputa comercial entre as duas maiores economias do planeta, Washington depende de produtos, minerais e componentes fabricados na China. Ao mesmo tempo, a aproximação com Vladimir Putin fortaleceu um eixo político-econômico capaz de desafiar o domínio norte-americano. Rússia e China ampliaram acordos energéticos, comerciais e militares, formando uma parceria estratégica em meio às sanções impostas pelo Ocidente contra Moscou. O avanço tecnológico talvez seja a demonstração mais impressionante do crescimento chinês. Empresas do país passaram a disputar liderança mundial em setores antes monopolizados pelos Estados Unidos, Japão e Europa. Os automóveis elétricos chineses conquistaram mercados internacionais com preços competitivos e tecnologia avançada. No setor de comunicação, a Huawei tornou-se símbolo da capacidade chinesa de inovação. Mesmo alvo de restrições e sanções norte-americanas, a empresa consolidou sua liderança em sistemas 5G e equipamentos de telecomunicações. Outro ponto decisivo para o fortalecimento chinês está no controle das chamadas terras raras, minerais estratégicos utilizados na fabricação de chips, baterias, turbinas, equipamentos eletrônicos sofisticados. A China domina grande parte da extração e do processamento desses materiais, o que lhe garante enorme vantagem industrial em um momento em que semicondutores se tornaram essenciais para a economia mundial. A demonstração mais simbólica do poderio chinês talvez esteja na corrida espacial. O programa espacial do país avançou em velocidade surpreendente e passou a rivalizar diretamente com a NASA. Antes mesmo dos norte-americanos, uma sonda chinesa conseguiu fotografar o lado oculto da Lua, feito considerado histórico pela comunidade científica internacional e que consolidou a capacidade tecnológica do país asiático. Neste domingo 24, a China deu mais um passo decisivo ao enviar 3 astronautas para a Estação Espacial Tiangong, cujo nome significa Palácio Celestial. Um dos tripulantes deverá permanecer durante 1 ano na estação, experiência que amplia o conhecimento chinês sobre permanência humana prolongada no espaço.
A missão reforça a ambição de Pequim de se tornar protagonista também fora da Terra, disputando liderança científica e tecnológica em um setor que simboliza prestígio e poder internacional. O avanço espacial chinês representa mais do que uma conquista científica. Ele simboliza a transformação de um país que há poucas décadas ainda enfrentava pobreza generalizada e dependência tecnológica externa. Hoje a China combina crescimento econômico, inovação industrial, influência diplomática e a ambição estratégica em uma escala capaz de alterar profundamente o equilíbrio mundial, o que evidentemente requer muito cuidado por parte do Ocidente. Este programa teve o trabalho na técnica de George Brum. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se cindylojaspoa.com.br. A Padaria e Confeitaria Roma, que tem o melhor café, o melhor lanche e a melhor refeição da Rua da Praia, avisa seus clientes e amigos que fechou para a reforma. Será por um breve período, com o objetivo de oferecer novas e melhores instalações, mais modernas, práticas e confortáveis, visando sempre oferecer o melhor àqueles que nos prestigiam com sua presença. Em breve estaremos de volta com um novo layout. Padaria e Confeitaria Roma. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.